A paz esteja com todos. Que Deus vos guarde, eu vos santifique, eu vos proteja. Sou Ernesto Abumasi. Bom, hoje vim falar de uma palavra que é a palavra de Deus, que é a mais importante para as nossas vidas, para nós continuarmos a conviver com Deus diariamente. Então, hoje vim falar do livro do Paulo, 1 Coríntios 6, versículo 9 até 11. O tema é: não herdarão o reino dos céus. Ou seja, herdam o reino dos céus fazendo o certo, né? Em relação, porque os erros, assim como os pecados, ou seja, as injustiças, estão nesse livro, ok? No livro de Paulo, 1 Coríntios 6, está escrito no versículo 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Logo no primeiro versículo estamos a notar que Deus lhe diz que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Quais são os injustos? Os injustos são aquelas pessoas que podem ser no negócio, né? Não aceitam dar o que é melhor para os outros. Por exemplo, eu chego na tua empresa, quero comprar, né? Ou seja, comprar uma calça, mas vou estipular um preço a mais ou um preço a menos, né? Querendo satisfazer a minha vida, ou seja, estou a fazer injustiça pelos meus objetos. Até esse não é bom um exemplo, né? Os injustos são aquelas pessoas que julgam o contrário, né? Por exemplo, além de dizer onde há duas pessoas que estão a brigar, podem existir duas pessoas que estão a brigar e eu chegar, fazer injustiça, culpar uma pessoa certa em relação a uma pessoa errada, né? Ou seja, a pessoa que errou na discussão ou na briga, eu chegar lhe dar razão. Naquele momento estou a ser injusto, né? Mas quando eu julgar com retidão, estou a ser justo. Significa que se eu ver as duas pessoas, eu tenho que chegar a julgar de acordo com a vontade de Deus e o que é certo, em vez de julgar com injustiça, né? Em vez de julgar com injustiça, porque quando eu culpar a pessoa que não cometeu o pecado ou não cometeu o erro, aí estou a ser injusto. É que nem chegar numa igreja, dizer que eu não posso libertar a irmã X porque fez alguma coisa X, né? Se ela cometeu um erro, pode ser julgado pelo erro. Se ela não cometeu um erro, pode ser abençoado, ou seja, liberto por não ter cometido erro. É por isso em várias igrejas é difícil um pecador não manifestar um demônio. Uma pessoa que errou na vida não manifestar demônio. Então, muitas das vezes, várias pessoas que têm pecados secretos, ódio, rancor, alguma coisa, pode ser pequeno ou grande, pode entrar um demônio, né? Então, nesse caso, nós temos que saber, não devemos ser injustos. Versículo 10, ele continua: não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui são vários tipos de pessoas que não podem herdar. Podem entrar, mas não herdar. Herdar significa receber alguma coisa, um presente de Deus, ou seja, um dom espiritual, ou seja, um dom de profecia, dom de graça, dom de o que. Pode a pessoa não receber, mas estar dentro do reino. Então, o não herdar não significa não estar contido no reino, né? Herdar significa receber alguma coisa do reino de Deus. Então, as pessoas que não podem receber são os devassos, nem os idólatras. Idólatras são pessoas que adoram mais coisas mundanas, ou seja, adoram mais curanderismo, adoram mais estátuas, fazem coisas em cultos, né?
esses são chamados de idólatras. Por exemplo, adorar um curandeiro, ou seja, fazer algo de errado contra a vontade de Deus. Isso chama-se idolatria. Significa idolatrar alguma coisa que Deus não aceitou para um homem fazer, né? Nem os adúlteros, que são pessoas que podem se afastar de Deus e irem para outro curandeiro, ou seja, irem para outro Deus, isto é, irem para os curandeiros. Esses tipos de pessoas são chamados de adúltero espiritual, ou mesmo prostituição, né? Em outro caso, os adúlteros são homens ou mulheres casados que traem suas esposas ou mulheres que traem os seus maridos. Então, nesse caso, esse tipo de pessoas não entrarão no reino de Deus. Mas aqueles que fazem o bem, não adulteram, não traem, não mentem, não são devassos, essas pessoas entrarão no reino dos céus. Então, nem os efeminados, que é um tipo de comportamento feminino, ou seja, pode não ser feminino, mas principalmente mental dos homens, né? Essas pessoas não podem entrar. Nem os sodomitas, que eram pessoas que dormiam, homens e mulheres, mulheres dormiam com mulheres, homens com mulheres, né? Homens com homens. Esses casos são casos em que gays, né? Lésbicas, né? Efeminados, nem os sodomitas. Porque no tempo de Sodoma, mulheres dormiam com mulheres, homens dormiam com homens. É por essa razão que Deus condenou a cidade de Sodoma. É por isso que logo colocam sodomitas. Nem os ladrões. Os ladrões são tipos de pessoas que podem roubar, que roubam ovelhas de outro ministério ou de outra igreja, em vez de conduzir a ovelha para Deus, né? Que roubam ovelhas. Ou seja, em outros casos, ladrões são pessoas que roubam bens de outras pessoas, num termo vivo, para pessoas vivas. Mas no mundo espiritual, as pessoas podem roubar também no mundo espiritual, onde feiticeiros tiram bens de outras pessoas, de ricos ou mesmo de pobres, através do mundo espiritual. Por exemplo, falsos pastores que tiram bens aos pobres, ou crentes sem consentimento ou vontade de Deus, né? Então essas pessoas são chamadas de ladrões. Nem os avarentos são profetas ou pastores que são avarentos em relação aos crentes, aos pobres, porque a Bíblia diz para nós darmos comida aos órfãos, pobres, pessoas que não têm nada, sendo nós os líderes, né? Temos que dar aos pobres coisas de comer, todas as pessoas que estão famintos, né? Então, mesmo também crentes que conhecem bem a vida com Deus, que são abençoados com Deus, quando não dão para os pobres, essas pessoas poderão receber a condenação da parte de Deus, porque foram abençoados por Deus e não conseguiram dar aos pobres, né? Não conseguiram dar bens aos pobres. Esse tipo de pessoas são chamadas de avarentos, porque não conseguem dar para outras pessoas o que têm, né? Por exemplo, profetas que têm graça de poder ajudar outras pessoas, ou seja, graça de poder abençoar outra pessoa. Então, essas pessoas são avarentas em relação à graça que receberam, por isso que a Bíblia diz: dei porque vocês também receberam de graça. De graça recebeis, assim como também de graça devem dar. Então, quando o profeta não dá graça para outro pastor conseguir manusear o seu ministério, esse profeta ou esse pastor ou esse profeta é chamado de quê? De avarento espiritual, ou seja, não aceita dar graça a outras pessoas, né? Nem os bêbados são dois tipos de bêbados que eu conheço. Uma pessoa que bebe bebidas físicas, alcoólicas ou chamam de fermentos, né? É um tipo de bêbado que bebe exageradamente a bebida. Mas também tem um outro bêbado, que é o bêbado espiritual, significa um pastor que gosta de ler a palavra de Deus, ou seja, um pastor que lê mais a palavra de Deus, mas não consegue dar conhecimento às outras pessoas, né? Esse tipo de pastor é chamado de bêbado. É por isso que se diz a Bíblia que os que bebem mais vinho não poderão fazer o que? Governar. São bêbados da palavra. Pessoas que já estão cansados da palavra. Consomem palavras, depois ficam cansados da palavra, né? Esses são chamados de bêbados. Bêbados espirituais. Nem os maldizentes. Pessoas que andam falando mal uns dos outros. Mulheres fofocando de outra mulher, ou fofocando de um homem, ou fofocando de amiga, vizinha, ou qualquer pessoa, ou filha, né?
Esse tipo de pessoa é chamado de maldizentes, porque essas pessoas falam mal de outras pessoas. Já tem casos em que pastores falam mal de outros pastores líderes, então essas pessoas são chamadas de maldizentes. Significa que muitas das vezes esses pastores não recebem graça nem dom gratuito de Deus. E outro caso de maldizentes são pastores que conduzem os crentes a falarem mal, ou seja, a viver o mal que eles vivem. Significa que eles falam mal daquilo que vivem em si próprio. Por exemplo, eu sofri uma acusação ou briga fora, eu levo minha briga para dentro da igreja. Significa que eu vou falar maldade, ensinando maldade para os crentes, em vez de ensinar a palavra de Deus, né? Eu encontrei um outro pastor, disse de mim que eu sou falso profeta. Então os crentes vão sair ali com ódio, rancor, ou olhos gordos, nem como se diz, contra o outro profeta, ou pastor que brigaram. Ou seja, talvez o pastor fez o quê? Lhe acudiu para andar no bom caminho, mas trouxe aquilo para a igreja, né? Então, esse tipo de comportamento não é aceitável no reino dos céus, ok? Nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Roubadores são quase ladrões. Roubadores são aquelas pessoas que roubam do espírito, ou seja, roubam dons espirituais de outras pessoas. Ou podem chegar e dar para ti chinelos com vontade de tirar a sua graça espiritual. É um tipo de roubo. E outros casos são pessoas que roubam ministérios, igrejas, é muita coisa, né? Então Deus vos guarde. Hoje tenho essa parte para todos aprender. E o versículo 11. E ele diz: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O que acontece é que a igreja no tempo de Corinto havia recebido a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que purifica os homens. O nome também de Jesus Cristo purifica também os homens. Então, quando as pessoas não fazem esse tipo de comportamento na vida, são puros, são chamados de santificados, ou seja, são santificados para Deus, pelo Espírito de Deus. É por ser para essas pessoas, poderão receber dons gratuitos de Deus, ou dons pela graça e da vontade de Deus, né? Então, que Deus vos guarde. Ao fazer essas obras, ao contrário, ou seja, não roubar, não ser avarento, estão a se santificar para receber o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, o nosso templo o templo do Espírito Santo é o corpo humano. Se o corpo humano é o templo do Espírito Santo, por que nós temos que beber? Por que nós temos que ser adúlteros? Por que nós temos que ser prostitutas? Né? Porque ao mesmo tempo Deus nos dá força para poder continuar. Que Deus vos guarde e vos abençoe, né?